Fala galerinha do canal, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse vídeo tem tudo para ser curto, mas para variar eu acho que eu falharei desgraçadamente nesse objetivo e talvez me estenda um pouco mais. Mas tem um motivo, porque o vídeo de hoje, embora seja sobre uma obra, na verdade compõe até o momento 3 livros. Por que até o momento? Porque depois acredito que virão mais e quando eu tiver possibilidade eu arrumo os demais. Mas por hora são esses 3 calhamaços aqui. Irmãos, é a Bíblia, é isso aí. Particularmente, nunca falei disso, mas embora eu não tenha uma religião específica, eu gosto muito de verificar todas as religiões e analisar a filosofia contida nelas, né? Desde a filosofia chinesa, passando pelas religiões de matriz africana, as religiões mais ocidentais, como o cristianismo, e por aí vai. Assim como as asiáticas, também em alguma outra perspectiva budista, também da Índia, e por aí vai. Eu gosto de, resumidamente, eu gosto de futricar várias religiões e ficar observando o que elas dizem, né? Eu acho que sempre se tem como sair da sua perspectiva, da sua bolha e tentar olhar além de uma verdadeiramente intenção de cabeça aberta para, ainda que você não concorde, você ter conhecimento sobre e não ter um preconceito, mas ter um contato e certamente, cara, alguma coisa vai te agregar. É impossível que eu não te agregue. E nisso daí, eu tinha muita vontade de ter um texto bíblico mais aproximado do original. O original em si, acredito que esteja no aramaico, mas essa versão que eu tenho aqui, do Frederico Lourenço, que é um grande tradutor premiado, traduz muito Portugal, tragédias gregas, latinas, e ele resolveu se meter numa empreitada de traduzir a Bíblia, irmão. Simplesmente isso. A Bíblia, diretamente da versão em grego, salvo engano, é em grego. Grego e tem uma parte que é em latim, salvo o melhor juízo. Mas eminentemente em grego. E ele fez, até o momento a gente tem publicado 3 volumes da Bíblia em si, pela perspectiva da Septuaginta, né, dos livros contidos na Septuaginta, mas também eu vi que vai sair, ou já saiu, os evangelhos apócrifos. Só que estava uma fortuna e eu não tinha como comprar esse livro e vou deixar ele lá por muito tempo, ver se ele desidrata e abaixa o preço, porque estava com uma coisa completamente inacessível. Mas vamos lá. Quanto à Bíblia em si, o projeto de capa ficou massa, bicho, não é por nada não. São todos capa dura. Qualidade do papel, companhia das letras, então assim, muito boa mesmo, qualidade sensacional. Esse voluminho aqui, o mais fino de todos, que eu acredito que esteja numerado como volume 1, é o Novo Testamento e os 4 Evangelhos. Aqui, inclusive, vem mostrando, traduzido diretamente do grego com apresentação em notas. Qual que é a grande diferença dessa edição? Além da tradução da Bíblia grega, tem toda uma introdução do tradutor e ele faz uma contextualização que é, para mim, muito, muito, muito válida. Porque além do livro conter os mapas dos locais mencionados, a gente vai ter notas de rodapé a todo instante. Acho que eu fiquei sem foco, ó, que doideira. O bagulho deu Beybladeson. Calma aí um segundo. Acredito que agora tenha voltado. Problemas técnicos do ao vivo. Como eu tava falando, tem várias notas de rodapé. E essas notas de rodapé compõem um acervo muito rico que traz toda uma contextualização do período histórico vivido. Então aqui vai estar falando desde genealogias, remissões a outros trechos da Bíblia, assim como uma contextualização histórica de como alguns fatos eram encarados na época, como algumas locuções contêm meio que ditados ou adágios da época, e isso é explicado também. Localizações, personagens históricos estão mencionados aqui
também, muitas vezes, tem notas de rodapé dizendo quem eles eram e qual a influência e qual a importância deles para o texto, para fazer sentido a passagem bíblica. Então achei isso sensacional. Por exemplo, aqui, vem falando de Herodes. Ó, tem uma nota de rodapé falando sobre Jerusalém. Quando a gente vai ler a nota de rodapé, por exemplo, Herodes, o grande, pai de Herodes Antipas, que mandou decapitar João Batista, iniciou seu reinado em 37 a.C., reinado esse que durou até 4 a.C. O ano da sua morte e o ano do regresso da Sagrada Família do Egito é a única data concreta que podemos extrair das narrações respeitantes ao nascimento de Jesus. Significa isso que o nascimento de Jesus, para ter acontecido, segundo nos diz Mateus, durante o reinado de Herodes, o que é confirmado por Lucas, teve de ocorrer antes do período que designamos como era cristã. E aí vem explicando, inclusive, o que são magos e etc e tal. É muito, muito, muito interessante. Para você que quer ter uma perspectiva histórica mais completa de um texto, mais literal, mais, como que eu posso dizer, mais enxuto, diretamente traduzido do grego, é muito, muito válida essa edição. É muito válida essa edição. Até para você que não é cristão, você que não seja, que não tem uma religião, mas quer conhecer sobre a Bíblia, o Evangelho, vale muito, 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 porque, gente, a Bíblia talvez seja, talvez não, é o livro mais vendido do mundo. E quem gosta de mitologia, por exemplo, me amarra em mitologia também. Gente, não estou comparando a Bíblia à mitologia, mas estou dizendo que a Bíblia também existem citações de referências e distrações mitológicas do seu tempo, né? Toda sociedade contém mitos. Um dia, inclusive, eu vou trazer um material do Alberto Mussa sobre isso, o mito do fogo. Mas vamos lá. Vamos nos ater, senão eu vou sair do foco. Então, beleza. Nessa perspectiva, o Frederico Lourenço e a editora Companhia das Letras lançaram a Bíblia e o Novo Testamento. Os 4 evangelhos, que, como a gente sabe, Mateus, Lucas, Marcos e o Evangelho segundo João. Tá aqui. Eu acredito que eu acho que é o primeiro volume. Vem ver com esse fitilhozinho e tal, edição em capa dura, muito interessante. O segundo, dito segundo livro, acredito que esteja como segundo, é o Novo Testamento, com o texto dos apóstolos, as epístolas e o Apocalipse. Também mesma perspectiva, mesmo projeto, capa dura, mesma situação, mesmas situações de notas. É muito mapa também. Eu sei que algumas versões da Bíblia comum também, elas vêm com mapas, mas é muito interessante isso. E um ponto principal que eu acho que é a grande diferença desse texto também. Além das notas de rodapé, dessa forma que eu falei, isso tudo, esse livro ele faz um ritmo de leitura diferente da diagramação da Bíblia comum, como a gente conhece. Ele faz como se fosse realmente um texto único. Ó, não sei se dá para vocês verem. Texto unificado, vai indo no ritmo. Não sei o que vocês acham sobre isso. Para mim, ajudou muito. Por quê? Achei que ficou muito mais fluido de se ler. E fica muito melhor para as notas de rodapé. Assim, muito, muito, muito interessante mesmo. O que tem nesse livro aqui de capa azul, que eu acho que é o segundo livro que contém o que eu já disse lá. Aqui tem as epístolas, as cartas, tem o Novo Testamento, né? Aí vem as cartas de Paulo, todas as cartas de Paulo. Tem aqui também carta aos Hebreus, carta de Tiago, carta de Pedro, carta de João, carta de Judas e o Apocalipse. Vou mostrar aqui para vocês. De Paulo. Não comecei, não li. Eu já tinha lido grande parte da Bíblia na versão corrente que a gente tem. Essa versão daqui eu não li. Comecei a ler um trecho do Novo Testamento daqui, os Evangelhos. Mas não, desse aqui não. Esse aqui eu, inclusive, vou pular direto para o Apocalipse depois.
quando eu tiver oportunidade, né? Que vai demorar um pouco. E o terceiro livro que eu vou trazer, que pra mim é a capa mais, porra, mais sinistra que tem, cara. Muito tirado. Também capa dura, mesmíssima coisa. Que é o Antigo Testamento, porém, os livros proféticos. Que aqui tem Amós, Oséias, Miqueias, Joel, Abdias, Jonas, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Isaías, Jeremias, Baruque, Lamentações, Epístola de Jeremias, Ezequiel, Susana, Daniel, Bel e o Dragão. Está aqui. Vou mostrar para vocês. E aqui. O vídeo já tem 10 minutos, falei que ia tentar ser breve, mas são 3 livros. Então não tinha como ser também tão mais conciso do que isso. Eu juro que eu estou no meu limite de concisão. Falando até meio rápido, que nem locutor de rádio de AM, toca a bola para a direita, vai fazer, cruzou a bola, é gol! Mas não deu para ser tão mais rápido que isso. Mesma estrutura, etc e tal. Então, é essa indicação que eu queria fazer para quem quer ter um texto, um acesso a um texto diretamente, traduzido diretamente do grego para o português. Tem essa opção da Bíblia do Frederico Lourenço, que está saindo pela Companhia das Letras. É isso aí, abraço!